Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso básico, modesto e introdutório curso sobre termodinâmica básica ou termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Vamos então, dando prosseguimento, nós encerramos a aula imediatamente anterior a essa, apresentando a expressão que designa a função de estado termodinâmico entropia, expressa em termos da temperatura e da pressão. Em aulas anteriores mostramos, dizíamos, falávamos e construíamos uma estrutura algébrica da função de estado termodinâmico entropia em termos da temperatura e do volume, sabendo que temperatura, pressão e volume são grandezas termodinâmicas macroscópicas em termos das quais todas as outras grandezas termodinâmicas devem ser escritas. Muito bem, então agora vamos aqui considerar uma nova estruturação algébrica de apresentação deste resultado. Então vamos reposicionar essa expressão aqui. Entropia dependendo da temperatura e da pressão é igual a entropia para o estado de configuração termodinâmica inicial mais capacidade térmica sob pressão constante. E então esse logaritmo natural de temperatura dividido por temperatura inicial pode ser novamente reescrito como logaritmo natural de temperatura multiplicado por temperatura inicial elevado a expoente menos 1, menos R, aqui, logaritmo natural de pressão multiplicado por pressão inicial elevada a expoente menos 1. Certo? Então aqui nós podemos reescrever a entropia como dependendo da temperatura e da pressão, entropia inicial mais capacidade térmica sob pressão constante, e então logaritmo natural de temperatura mais logaritmo natural de temperatura inicial elevado a expoente menos 1 menos constante universal dos gases ideais, logaritmo natural de pressão mais logaritmo natural de pressão inicial elevado a expoente menos 1. Então, prosseguindo, nós temos entropia, dependendo de temperatura e pressão, entropia inicial mais capacidade térmica sob pressão constante, multiplicado por logaritmo natural de temperatura, mais capacidade térmica sob pressão constante, logaritmo natural de temperatura inicial elevado a expoente menos 1, menos R, logaritmo natural de pressão, menos R, logaritmo natural de pressão inicial elevado a expoente menos 1. Aqui a entropia, dependendo da temperatura e da pressão, igual a entropia inicial, mais capacidade térmica sob pressão constante, logaritmo natural de temperatura, menos capacidade térmica sob pressão constante. Esse expoente menos 1 pode ser reposicionado sem qualquer perda de generalidade como coeficiente multiplicativo do logaritmo natural. Então, logaritmo natural de temperatura inicial menos constante universal dos gases ideais, logaritmo natural de pressão, menos R, menos 1 passa multiplicando por menos 1, gera mais 1, logaritmo natural de pressão inicial. Muito bem, então agora vamos reescrever assim. Vamos reescrever da seguinte forma. Aqui a entropia depende da temperatura e da pressão, é igual a capacidade térmica sob pressão constante multiplicado por logaritmo natural de temperatura, menos R, constante
universal dos gases ideais multiplicado por logaritmo natural de pressão, aqui mais R, logaritmo natural de pressão inicial, menos capacidade térmica sob pressão constante, logaritmo natural de temperatura inicial, e mais entropia para o estado de configuração termodinâmica inicial. Então, nós podemos escrever definir aqui uma constante K1, essa constante numérica K1, como R, logaritmo natural de pressão inicial, menos capacidade térmica sob pressão constante, logaritmo natural de temperatura inicial, mais entropia para uma configuração de estado termodinâmico inicial. E então podemos reescrever aqui S, dependendo de temperatura e de pressão, como capacidade térmica sob pressão constante, logaritmo natural de temperatura, menos R, logaritmo natural de pressão, mais a constante K1. Essa constante numérica K1 recebe todos esses três termos, onde todos esses três termos, cada termo é uma constante numérica. Muito bem. Então, agora, nós podemos sim reescrever a entropia enquanto apresentando dependência funcional na temperatura e na pressão, dessa forma, como a capacidade térmica sob pressão constante, logaritmo natural de temperatura, menos constante universal dos gases ideais, multiplicado por logaritmo natural de pressão, mais constante numérica K1, que é expressa como R, logaritmo natural de pressão inicial, menos capacidade térmica sob pressão constante multiplicado por logaritmo natural de temperatura inicial, mais entropia no estado associado ao estado termodinâmico, a configuração inicial de estado termodinâmico. Pois bem, então agora vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos para nós construirmos uma nova função de estado termodinâmico de entropia em termos agora da pressão e do volume. Muito bem, muito obrigado a todos.